Eu posso ter uma tomada 220 e uma 110 no mesmo ponto da instalação? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. E se eu puder ter a 220 e a 110, existe alguma regra isso que eu preciso seguir? Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Para nos situarmos no que diz a norma em relação a tomadas, eu vou chamar essa aqui de TUG e essa aqui de TUI. O que é uma TUG? Tomada de uso geral. O que é uma TUI? Tomada de uso específico. A tomada de uso geral, que é essa, eu posso usar vários equipamentos, ficar trocando vários equipamentos nela. Como exemplo, um rádio-relógio, um ventilador, um carregador de celular, uma televisão. A tomada de uso específico, normalmente, ela é construída para um determinado equipamento. E eu não fico retirando e pondo esse equipamento com frequência dessa tomada. Agora que nós já nos situamos na informação em relação às tomadas, para responder as perguntas, né? Eu vou colocar aqui as tomadas ao contrário aqui para nós entendermos a explicação que eu quero passar. Eu tenho encontrado essas tomadas exatamente assim em instalações, e o que a pessoa faz? Ela leva todos os fios para aquele ponto da instalação, para aquela caixinha. Ela leva duas fases, né? E aí ela fecha o 220, ramifica uma fase para a tomada 110, ramifica o aterramento e aí ela vai ter um neutro aqui. Ou seja, eu tenho uma tomada 220 e tenho uma tomada 110 naquele ponto da instalação. Isso que eu tenho visto com muita frequência não é recomendado pela norma. Mesmo que você use ali um rádio-relógio, tá? A possibilidade de acontecer problemas na sua instalação é muito grande. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Ao visitar esses canais, dê um joinha, se inscreva, nos envie sugestões, faça comentários. Porque quando o YouTube entende que há uma comunicação entre o canal e os participantes, o YouTube entende que tem algo de interessante, ou naquele canal ou naquele vídeo, e passa a divulgá-lo para mais pessoas. Nos ajude a melhorar as visualizações e inscrições dos nossos canais. Então, isso que eu demonstrei não pode acontecer, tá? Eu não posso trazer duas fases aqui nesse circuito e conectar duas fases aqui, ramificar aqui, emendar aqui o aterramento para os dois circuitos, aí tem um neutro aqui. Isso aqui não é recomendado que aconteça. Eu posso ter duas tomadas, uma 220 e uma 110 no mesmo ponto, e se eu sigo a norma, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter circuitos independentes para essas tomadas. Tá? Ou seja, essa 220, eu tenho um disjuntor lá no quadro bifásico que vai alimentar essa tomada. Essa 110 aqui, eu tenho um disjuntor lá no quadro monofásico que vai alimentar essa tomada.
O neutro já vai vir para ela. É recomendado que também o aterramento tenha uma independência. O aterramento dessa, porque eu tenho 3 polos, né? 3 encaixes. Então, o do centro nas 2 tomadas é o aterramento. Isso precisa ser observado para que a segurança da instalação seja colocada em prática. Não adianta nada eu ter ali um circuito com tomada 220 e 110 e ter lá no quadro, ter apenas um único circuito indo lá para o quadro com um disjuntor apenas. Eu preciso ter independência. Aqui, ó. O que eu tenho visto? Tá? Infelizmente, as últimas instalações que eu tenho feito inspeção a pedido do cliente, eu tenho observado exatamente isso que eu estou falando para vocês. Lá naquele ponto ali tem uma tomada, muitas vezes são 2 tomadas e um interruptor. E esse conjunto triplo de módulo, ele é alimentado, uma das fases do 220 alimenta as 2 tomadas e o interruptor, complicando mais ainda a segurança daquela instalação. Essa é uma sugestão do canal, quando você for fazer, e é justamente por isso que um profissional da elétrica qualificado é um pouquinho mais caro. Muitas vezes você vai pagar mais caro porque o profissional vai te deixar isso bem claro na sua instalação. Ao invés de trazer 3 fios para essa caixinha aqui e ramificar um monte de coisas, nessa caixinha aqui vai seguir, ou vai ter, né, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou demonstrando, 2 circuitos independentes. Lá no quadro vai ter um disjuntor bipolar para o 220 e um disjuntor monopolar para o 110. Inclusive, é recomendado que o terra que chega nessa caixinha seja também independente, para que a qualidade e eficiência da instalação seja colocada em prática. Qualidade, segurança e eficiência da instalação. Espero ter sido claro e objetivo. Não adianta economizar, querer fazer tudo junto aqui, apenas um circuito, apenas um disjuntor, apenas alguns fios, sendo que você pode fazer com segurança, para que pessoas e animais de estimação não percam a vida na sua instalação elétrica. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.